Olá, seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. O nosso objetivo é estudar, pensar, refletir sobre a vida, sobre a morte e sobre a continuidade na vida, que somos imortais, mas essa continuação se dá na vida no mundo espiritual. No programa passado, nós vimos que o Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele incentiva todos nós da doutrina espírita a ler outras obras, a estudar outras obras. Isso nos mostra a seriedade dessa doutrina, nos mostra a firmeza dos espíritos e, principalmente, por ser uma doutrina que não é dogmática. É assim, tem que aceitar isso, tem que fazer isso, tem que ter o ritual tal. Não, mas é uma doutrina que nos incentiva o quê? A pensar, refletir, ter uma estrutura mental. Porque na hora que nós temos uma estrutura mental de reflexão, a nossa vida melhora. Por quê? Porque significa que nós estamos adquirindo o bom senso. E quando se tem bom senso, se erra menos. Porque nas decisões, nós vamos parar, refletir, fazer uma análise. Quais serão as consequências disso aqui? Faz sentido eu tomar essa decisão? Não faz? Como é que fica? Então, o próprio Allan Kardec incentiva muito. Dando continuidade ao que nós encerramos no programa passado, nós vamos ver aqui no Livro dos Médiuns, que nós estamos vendo uma partezinha no item 35, ele está dizendo, né? Porque nós encerramos ele falando que nós temos que ler outras obras, os pós, os contras, fazemos uma análise, e ele continua dizendo, por esse lado, não preconizamos nem criticamos obra alguma, visto não querermos, de nenhum modo, influenciar a opinião que dela se possa formar. Não nos cabe ser juiz e parte e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Isto é de uma maturidade, de uma honestidade e de uma firmeza sobre o que está ensinando muito séria, muito importante. Eu, particularmente, através desses ensinamentos, me atraiu muito a doutrina espírita. Por quê? Pelo incentivo ao pensamento, por essa liberdade de pensar, de refletir. E o Kardec entende isso, por ser um homem de pesquisa. E ele continua falando, toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Então, a doutrina espírita, ela não é dona de nada, de nenhum conhecimento, não é dona da verdade. Aliás, a verdade é uma coisa muito interessante. Diz a lenda que Deus mandaria a verdade para a Terra, mas que a verdade teria a forma de um espelho. E todos os povos, todos, receberam essa mensagem divina. E todos ficaram esperando o espelho. E aí Deus manda o espelho muito grande. Só que quando o espelho chega na terra, bate na terra e se quebra em milhões de pedaços. E cada povo, cada grupo, cada religião pegou um pedaço do espelho. Como eles sabiam que o espelho era a verdade, cada um pegou um pedaço do espelho e cada um achou que estava com a verdade. Mas no fundo, cada um está com um pedaço da verdade. E muitas vezes, por ser um espelho, nós achamos que a verdade é apenas aquilo que nos reflete. É apenas aquilo que nós achamos que é. Mas ninguém é dono da verdade. E a doutrina espírita incentiva muito cada um de nós a pensar, a refletir sobre a questão da verdade. O que é a verdade realmente? Né? Então, quando Jesus vem falar para a gente,
eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, porque Ele nos dá o exemplo da bondade, do bom senso, do pensamento reto, do pensamento estruturado, da sua associação com Deus. Então, quando Ele fala sobre a verdade, é que em algum momento, se a gente quer chegar à verdade, que a gente escolha o bem. Sempre o bom caminho. Este é o caminho realmente da verdade. E dando seguimento ao nosso estudo, nós veremos no livro A Gênese, capítulo 1, item 55. O Kardec fala: caminhando com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Porque se novas descobertas lhe demonstrassem que está errado em um determinado ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Então, sempre, isso está aberto na doutrina espírita, sempre que a ciência comprovar alguma coisa diferente da doutrina espírita, que fiquemos com a ciência. Muito curioso que a ciência, a cada dia, com o seu desenvolvimento nas suas pesquisas, com o seu empenho em descobrir sobre Deus, sobre a verdade, sobre o ser humano, sobre a vida, sobre a morte, cada vez mais a doutrina espírita se aproxima das explicações que os espíritos nos deram através das respostas a Kardec das perguntas. Muitas questões que o Kardec fez, várias delas, quando os espíritos responderam, muitas vezes nós não conseguíamos entender. E que hoje, através da ciência, das explicações da ciência, nós conseguimos entender. Já naquela época, vamos analisar algumas respostas, alguns itens dos espíritos, e nós, hoje, a gente consegue identificar que os espíritos estavam falando da física quântica, estavam falando do universo, que naquela época não se tinha o conhecimento, mas que a ciência agora está se aproximando de tal forma que algumas orientações dos espíritos fica melhor para se compreender agora do que 150 anos atrás. Então, quando uma doutrina te dá a liberdade de você fazer uma comparação com a ciência, com a investigação da ciência e as orientações dos espíritos, e você vê ali que as coisas se encaixam, que as coisas fazem sentido, é algo muito bom. E a ciência, agora, já há bastante tempo, ela investiga muito as lembranças da vida passada. Hoje, tem na área da psicologia, na área da psiquiatria, na área médica, na área científica, tem formação sobre a investigação das mentes, a investigação do ser, do passado. Quantas pessoas com traumas terríveis, com pânico, com dores lancinantes, que a ciência, através da neuropsiquiatria, da psicologia, investiga aquele caso, faz uma regressão, o indivíduo vai até aquela vida no passado e se liberta daquele pânico e daquele trauma. Isto, a ciência. A doutrina espírita também nos aconselha muito para que a gente não busque a vida passada, não investigue o passado apenas por curiosidade. Porque às vezes tem uma mãe e um filho que não se dão bem, tem um marido e uma esposa que não se dão bem, e aí vamos solucionar isso, vamos investigar lá no passado o que aconteceu. E às vezes, quando a gente vai buscar isso lá no passado, a gente se depara com outro problema. E aí ficamos com dois, o desta vida e do passado. Então, a importância da regressão de vidas passadas tem uma importância? Tem. No caso de ajudar a solucionar grandes traumas, pânicos, coisas assim realmente
muito grandes, mas que o nosso bom senso seja o suficiente para a gente fazer uma análise e ver se eu tenho um relacionamento complicado ou se eu tenho uma prova difícil dessa vida, com certeza é uma consequência do mau uso do meu livre-arbítrio do passado. Então, vou pedir ajuda à ciência para me fortalecer para resolver esta questão agora. Então, vamos pensar muito, ser um pensamento muito crítico quando nós tivermos a vontade de buscar uma solução para esta vida no passado. Mas os nossos mentores, nós também temos os nossos amigos espirituais, porque nós não estamos sozinhos. Primeiro, porque nós somos filhos de Deus, nós somos criação divina. Segundo, que nós temos um grupo de amigos espirituais querendo nos ajudar. São amigos espirituais, são os anjos guardiões. Pode dar o nome que você achar melhor, mas existe uma equipe querendo nos ajudar, porque nós fazemos parte da família universal. E esses amigos espirituais querem muito, mas muito nos ajudar. E muitas vezes nós não pedimos ajuda. Ou quando pedimos, nós só queremos a ajuda se a ajuda for do jeito que a gente quer. Então a gente tem que saber como entrar em contato com esses amigos espirituais, como pedir ajuda deles. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que se chama Coletânea de Preces. Ali é apenas para a gente ter uma ideia de prece. Essa prece feita do coração, essa prece que nasce da vontade de querer mudar, da vontade de querer crescer, acertar, ajustar, saber melhor como tomar uma decisão. E lá tem as preces para os amigos espirituais, pedindo a eles ajuda, a sua companhia, pedindo a ele que nos ajude a percebê-los, a senti-los, a ouvir suas inspirações. Porque o mundo espiritual não é num local reservado, lá em cima ou lá embaixo. O mundo espiritual é aqui, está tudo interligado. Mas como é que é isso? Como é que a gente faz esse contato? Como é que a gente faz essa ligação com os espíritos? Pelo pensamento. Cada vez que nós temos um pensamento, nós nos ligamos aos espíritos através desse pensamento. Por exemplo, imagine uma família grande que chega num clube, sócio do clube, uma família enorme. Pai, mãe, avó, tia, 6 crianças, jovem, todo mundo. Quando chega num clube, a criança fala assim: onde é que é a piscina? Eu quero ir para a piscina. E aí ela vai para a piscina. O jovem fala: onde é que fica a quadra de tênis? E vai para o tênis. O outro fala: onde é que fica o campinho que eu gosto de jogar bola? E vai. Então, no mesmo ambiente, cada um vai para os seus centros de interesses e vai encontrar pessoas que têm a mesma afinidade, o mesmo centro de interesse e a mesma vontade de fazer alguma coisa. Então, toda vez que nós pensamos, toda vez que nós desejamos algo, toda vez que nós queremos construir alguma coisa, nós nos associamos às pessoas que têm afinidade com aquilo e aos espíritos que têm afinidade com aquilo. Então, se você quer ter contato com seu mentor, com seu anjo de guarda, ore, peça a ele. Fale do seu coração, meu amigo espiritual, meu anjo de guarda, Jesus. Me ajuda a te perceber, me ajude a compreender as suas inspirações, me ajude a acreditar na vida, me ajude a refletir sobre a morte, me ajude a compreender sobre a imortalidade da alma, me ajude a ser uma pessoa melhor, a ter a minha estrutura do pensamento equilibrada, me ajude a despertar em mim a filosofia, o amor à verdade, o amor ao saber, para que as minhas ideias se abram
e nesse abrir eu consiga enxergar, vislumbrar que eu sou um espírito imortal, criação divina, filho de Deus, mas que eu tenho uma continuação da vida através de inúmeras reencarnações. E sempre que a gente pede com o nosso coração a ajuda do alto, essa ajuda vem. O Leon Denis fala para a gente experimentar o Espiritismo. Então, se os Espíritos falam sobre isso, faça a experiência você. Chame o seu mentor, peça ajuda, entre em contato com os amigos espirituais para fazer o bem, para usar o bom senso e caminhar sempre na direção de Jesus. Muita paz e até o próximo programa.